My bad. Mas não tem muito o que fazer, não. Beleza, deixa eu compartilhar a tela. Dando pra ver direitinho? Beleza. Tá, então... Só relembrando o que a gente fez na última aula. Essas anotações aqui são da aula de sexta, tá? Pra quem estava na de segunda só. Mas eu vou começar a fazer esse modelo em todas as aulas. A gente viu definição de métrica e definição de espaço topológico, certo? Basicamente. A gente viu definição de bolas e círculos. E algumas propriedades sobre abertos em espaços métricos que motivaram a definição de aberto em espaço topológico. Assim. E hoje o que a gente vai fazer basicamente é seguir a apostila que eu estou usando de referência, que é a do Auric, até acabar o tempo. Assim. Peraí. Tá. A gente vai ver alguns exemplos de espaços topológicos, a gente vai ver algumas definições sobre espaços topológicos. E se der tempo, a gente começa axiomas de separação. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu... Então, a aula passada a gente terminou dando 2 exemplos de topologia, certo? Isso é uma topologia caótica e discreta. A gente entendeu por que elas são de fato topologias. E hoje a gente vai ver mais 2 exemplos de topologia, certo? A primeira é a topologia de subespaço, que é uma topologia super importante, tá? Você pega um espaço topológico x tal. Se a gente tem um espaço topológico x tal, certo? A gente lembra que o x é um conjunto, certo? E que o tal ele está contido em partes de x. A gente pode simplesmente pegar um subconjunto qualquer de x, tá? E esse cara ele vai ser um subespaço topológico, certo? E a topologia que a gente vai colocar nesse cara é a topologia das intersecções. A gente vai definir a topologia em A, certo? Como sendo U intersecção com A, onde U é aberto dx. Então, basicamente, essa aqui é a topologia de subespaço. Então, basicamente, se a gente tem um espaço, certo? A gente pega um subconjunto qualquer. E aí, se eu tenho um aberto aqui, esses todos são abertos de x, certo? Os meus abertos novos, eles vão ser esses caras aqui, ó. Certo? E pode ser que fique estranho para vocês essa definição, porque não dá muita vontade de falar que esses caras são abertos, né? Porque o que acontece aqui é que a gente quer que todo mundo desse conjunto consiga se mexer um pouquinho sem sair, certo? Então, se a gente olhar para pontos aqui, por exemplo, que ainda fazem parte desse aberto, esses caras conseguem sair para cá. Então, não dá muito vontade de chamar eles de aberto. Mas a gente tem que lembrar sempre que o espaço total que a gente está considerando agora é o A, certo? O nosso universo agora é o A e não o X. Então, esses caras que estão na bordinha, eles não conseguem sair. Porque, tipo, como o nosso universo é o A, não existe nada para fora. Assim. Sabe? Por mais que esse A seja um subespaço de alguma coisa, ele agora é o nosso universo todo. Então, não existe nada fora. Assim. É como se a gente estivesse apagando o X daqui, certo?
Então esses caras de fato são abertos. Porque qualquer ponto neles consegue se mexer um pouquinho dentro deles sem sair. Tá? Mesmo mesmo os que estão na bordinha. Porque os da bordinha eles conseguem se mexer pra cá, né? E, tipo, pra cá não é que se eles se mexerem eles saem. É que eles simplesmente não conseguem se mexer. Não tem nada. Não tem lugar pra onde ir, certo? Então a gente considera como sendo aberto também. Tá? E o outro exemplo que a gente vai ver é um exemplo que já que a gente já viu, né? Mas que eu de fato não dei um nome para ele ainda. Que é a topologia induzida pela métrica, certo? Se a gente tem um espaço métrico XD, certo? Esse D é uma métrica, que é aquela definição que a gente viu aqui na aula passada, certo? Uma função que satisfaz essas propriedades. Se eu tenho um espaço métrico XD, eu consigo criar um espaço topológico a partir dele, né? Que é onde tal é o conjunto de todos os abertos, certo? A contida em X, A é aberto. Lembrando que num espaço métrico, os abertos, né? O é aberto quando para todo x pertencente a U existe um número R maior que zero com a bola aberta de raio R centrada em x contida em U. Certo? Então eu tenho um conjunto aqui, né? Ele é aberto se qualquer ponto daqui tem uma bolinha em volta. A bolinha, faz a bolinha. Tem uma bolinha em volta, certo? Que é justamente o que mede o quanto que esse cara consegue se mexer. Tenham em mente que a bolinha ela mede o quanto o cara consegue se mexer, porque isso vai ser importante um pouco mais pra frente. Beleza, então tem alguma dúvida nessas topologias? Vocês entenderam mais ou menos o que significa? A induzida pela métrica a gente já tinha visto, certo? A gente provou, de fato, que isso aqui é uma topologia. Provou, né? Fez desenho. E usou aquela intuição de que união de conjuntos aumenta espaço e coisas do tipo, assim. Certo? E a topologia de subespaço que é a nova, mas assim, acho que é razoável, né? Que isso aqui seja um espaço topológico de fato. É, Bom, a gente pode provar, certo? Que a topologia de subespaço é de fato uma topologia. Porque, se eu tenho A contida em X, certo? E X é um espaço topológico, eu tenho a topologia de subespaço tal A, né? E, tipo, A pertence a tal A, porque A é igual a X intersecção com A, certo? E X é aberto. Eu sei também que o vazio pertence ao tal A, porque o vazio é igual ao vazio intersecção com A, e o vazio é aberto em X, certo? Eu sei que se A e B pertencem a tal A, então A intersecção com B também pertence a tal A, porque, bom, se eu tenho um subespaço e eu tenho um cara aqui que é aberto, certo? E eu tenho um cara aqui que é aberto, eu sei que esse cara nada mais é que um aberto de fora, um aberto de X que está interseccionado com A, certo? E a mesma coisa para esse cara. Então percebam, como a intersecção dos caras de fora é um aberto, que é esse aberto aqui, a intersecção desse aberto aqui com o A é a intersecção desses caras aqui, ó. Certo? Tipo, a intersecção desse cara com esse cara é justamente esse espacinho aqui do meio. Que é a intersecção disso com o A. Então, a intersecção de abertos do A é um aberto em A também. Certo? E de maneira análoga à união
tá? Deixa eu fazer o desenho. Se eu tenho... Se eu tenho A aqui, e eu tenho um aberto de A aqui, e um aberto de A aqui, lembrando sempre que o aberto de A é um aberto grandão interseccionado com A, né? Então eu já estou desenhando os abertos grandões. Se eu tento ver se a intersecção, se a união de dois abertos de A é um aberto de A, bom, quem que é a união dos dois abertos que eu desenhei? É isso tudo aqui, né? Quem que é a união? E se você for ver, isso nada mais é do que a união desses dois caras interseccionado com A. Então também é um aberto de A, certo? Porque é um aberto de fora, intersecção com A. Então é um aberto de A. E isso vale para quaisquer, né, uniões, porque como a ideia do subespaço é que como vale fora, vale dentro. Né? Então eu posso pegar quantos abertos eu quiser aqui e por definição de topologia, a união deles vai ser um aberto fora. Então quando eu intersecciono com A, vai ser um aberto em A também. Beleza? Tudo certo? Tá. Beleza, então a gente falou de topologia de subespaço, topologia induzida pela métrica. Agora a gente vai falar de fechados. E fechados é um tópico complicado. Assim. O nosso senso comum, ele gosta de dizer que aberto e fechado são opostos, certo? E isso não é completamente errado de dizer em topologia. Tá? Na maioria das vezes, aberto e fechado são opostos em topologia. Só que nem sempre. Tá? E esse é um dos grandes problemas desses nomes. Assim. Aberto não necessariamente é fechado, mas na grande maioria das vezes é. Na grande maioria das vezes é. Por quê? O que é um fechado? Um fechado, vocês lembram que um aberto ele podia ser representado como um conjunto sem essa bordinha? Com a bordinha tercejada? Um conjunto fechado é um conjunto que toda a bordinha é fechada. Por exemplo, a intersecção desses dois. A intersecção desses dois não é um aberto e nem um fechado. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, tem bordinha, então não pode ser aberto. E essa parte aqui não tem bordinha, então não pode ser fechado. Tá? Um conjunto fechado nada mais é do que um conjunto que tem a bordinha toda. Essa bordinha a gente vai chamar de fronteira. Esse é um outro nome importante também. Então, aberto e não fechado podem ser diferentes. Na grande maioria das vezes, não. Justamente por causa dessa definição. Olha como é claramente que um é o oposto do outro. Se o cara é fechado, ele tem borda, se é aberto, não tem. Tá? O problema, o maior problema é que existem casos em que você não consegue falar de borda. Tipo, existem casos em que esse conceito de fronteira ele não está bem definido. Eu queria poder postergar esse tópico de fechados para quando a gente fosse falar de espaços conexos, porque vocês iam ter uma ideia muito melhor do que eu estou falando. Mas vamos pensar, por exemplo, na reta. Tá? A reta. Vocês concordam que a reta ela é ilimitada? No sentido de que tipo, ela continua infinita? Eu estou falando da reta dos números reais mesmo. Aqui vai para sempre, assim. Vocês concordam que tipo, ela vai para sempre? Tipo, não tem, ela não tem borda. Tá? Claro, se vocês estiverem pensando na reta dentro de R2, aí tudo bem. Ela vai ter borda, certo? Que é toda ela. Ela toda é uma borda. Mas, tipo, pensando na reta como um subespaço dentro de nada, assim, ela não tem borda, certo? Porque pra fora não dá pra sair. Então, tipo, como a reta não tem borda, ela é aberta e fechada ao mesmo tempo. Tipo, não que ela não tem borda, é que... o termo correto é ela não tem borda, ela não tem fronteira. Tá? A reta não possui fronteira. Mas quando um conjunto tem fronteira, aí a gente pode falar do que é aberto e fechado. Quer dizer, aí a gente vai poder diferenciar aberto e fechado como sendo opostos, de fato. Tá? Para deixar as coisas um pouquinho mais formais, o que é um fechado? Um fechado é um conjunto que é complementar de um aberto.
Então, ela é fechada meio que por vacuidade, sabe? Porque não é que ela tem borda, só que a borda não está dentro dela, só que a borda não é parte do conjunto. O que acontece em abertos? Os conjuntos abertos, eles têm borda. Só que a borda não faz parte do conjunto, certo? Tipo, existe essa borda. Essa borda aqui existe, ó. Só que eu faço ela ter acejada porque ela não pertence ao conjunto. Esse é o ponto. Quando um conjunto é aberto, essa borda não pertence ao conjunto, mas ela existe. Tá? O problema é quando não existe a borda. E esses casos vão ser quando o conjunto que a gente está analisando for o espaço todo. Porque a borda, existir uma fronteira, implica que existe algo além da fronteira. Então, se o nosso conjunto for o espaço todo, não tem nada além. Certo? E é nesses casos, única e exclusivamente, que você vai ter coisas que são abertas e fechadas. Tá? Inclusive, depois tem um teorema em topologia que é justamente isso. Que é, em um conexo, os únicos conjuntos que são abertos e fechados, que é aberto e fechado, é o espaço todo. Mas vocês não entenderam o que eu falei, porque não está na hora ainda. Mas, tipo, esse teorema, ele diz exatamente isso que eu falei. Que você só pode ter um conjunto que é aberto e fechado quando ele é o espaço todo. Tipo, porque a gente só está trabalhando com coisas que são conexas, por enquanto. Tipo assim, o que é um espaço conexo? Deixa eu explicar o que é um espaço conexo. É fácil. Um espaço conexo é um espaço que é um blob só. Sabe o que? Quando eu desenho, imagina que isso aqui é o meu espaço. Ele é conexo, porque ele é só uma figura. Se eu fizesse meu espaço assim, aí ele não é mais conexo. Ele é 2 blobs, não um blob só. É só isso. Tipo, o que acontece aqui é, não tem nada aqui fora, certo? Não tem nada aqui fora. O meu espaço todo é esses 2 blobs. Então, tanto esse cara como esse cara são abertos e fechados ao mesmo tempo. Porque eles não têm fronteira. Aqui tem porque, pô, o desenho me limita. Mas, tipo, imagina que aqui fora não tem nada, sabe assim? A fronteira depende da existência de algo além. E, tipo, não existe nada além. Espaços são esses 2 caras. Certo? Então, como o espaço são esses 2 caras, cada um deles é aberto e fechado ao mesmo tempo. Vocês entendem agora por que num espaço conexo, só o espaço todo que é aberto e fechado? Porque no espaço conexo só tem um blob. Então, quais que são os conjuntos que são abertos e fechados? São os blobs. Como só tem um, o único conjunto que é aberto e fechado é ele, que é o espaço todo. Essa é a ideia. Conjuntos que são abertos e fechados, eles são conjuntos que não possuem fronteira. Não que eles possuem e a fronteira não está lá. Isso é um aberto. São conjuntos que não possuem fronteira. A fronteira é vazia. Tá? Mas deixa eu definir essas coisas de maneira mais formal. O que de fato é um fechado, certo? E o que é um aberto, o que é um fechado, o que é uma fronteira. A gente vai dizer que F é fechado se F complementar é aberto. Certo? E essa definição faz sentido, né? Porque se eu desenho um fechado, aliás, perdão, deixa eu fazer diferente. Vamos supor que aqui eu tenho meu espaço todo, certo? Como que eu sei que o cara é fechado? Se eu pego um fechado aqui, não, melhor, deixa eu desenhar um aberto. Se eu pego um aberto aqui, vocês concordam que esse aberto ele tem borda, né? Só que essa borda não está no conjunto, tá? Ele possui uma borda, que é esse cara aqui. E é esse cara aqui. Só que essa borda não faz parte do conjunto, porque o conjunto é aberto. Só que percebam, a borda desse cara é a mesma borda do complementar. Se ela não está no cara, ela tem que estar no complementar. Então o complementar é fechado. Ele também possui borda, só que a borda está nele. Faz sentido?
Da mesma maneira, se eu trocasse o desenho, né, se eu desenhasse um fechado, percebam, a borda dele e a borda do complementar é a mesma, tá? Lembrando que, como isso aqui é o espaço todo, essa borda aqui meio que não existe. Assim. É que o desenho me limita. Mas, tipo, olha só para dentro. A borda desse cara e a borda do complementar... Poxa, a borda do complementar é a mesma borda. Que é esse cara aqui. Certo? Só que, como o de dentro tem a borda, o de fora não pode ter. Então, o de fora é aberto. Certo? Essa é a ideia. Então, um fechado é um cara que o complementar é aberto. Tá? De maneira análoga, um aberto. Se eu poderia definir uma topologia em termos dos fechados. E aí eu teria que definir que um aberto é um cara que o complementar é fechado. A gente vai falar de algumas propriedades sobre fechados aí, logo mais. Tá, e fronteira, né? Porque eu tô falando de fronteira pra caralho e, tipo... Ah, eu não gosto dessa definição. Até porque o conceito de ponto limite, ele é estranho. Tipo, tem muita divergência sobre definição para essas coisas. Então eu não gosto desse jeito, assim. E também porque provavelmente o livro que você lê um livro de topologia de fato, de topologia abstrata, assim, ou você pegou tipo um livro de análise que tem introdução à topologia. Porque num livro de análise que tem introdução à topologia, essa abordagem é muito mais comum. Eu não li, eu comecei a ler. Mas é livro de topologia, topologia mesmo. Nossa, interessante, porque essa abordagem é muito mais comum em livros de análise, porque você quer que fechados tenham propriedades boas para sequências convergirem, assim, basicamente, por cima. E então essa definição é mais interessante para análise. Mas essa é bem mais simples, assim. É por isso que eu gosto de topologia. As coisas são um pouco mais simples em topologia. No começo, certo? No começo. Tá, e o que é fronteira de fato? Vamos pensar. Vocês lembram que na fronteira, qual que é o problema de abertos? Tipo, por que abertos não tem a fronteira, certo? Deixa eu voltei esse desenho aqui. Abertos não tem a fronteira porque eu quero que dentro de abertos os pontos consigam se mexer, certo? Os pontos eles não consigam sair, tá? E se um ponto estiver na fronteira, ele consegue sair. Se um ponto estiver na borda, certo? Ele consegue sair. Tá, e o que é conseguir sair? É que quando ele se movimenta, ele cai fora. Qual é, qual é a nossa definição melhorzinha? Tipo, o que a gente tem para medir movimento? São as bolas e os abertos, certo? Então, os abertos são o que medem movimento em topologia. Lembra que eu falei para vocês lembrarem que em espaços métricos, quem media o tanto que um bicho consegue se mexer, o tanto que um pontinho consegue se mexer, eram as bolas? Nesse caso, como a gente não tem bolas, a gente usa os abertos. Certo? Então, o que é um pontinho conseguir se mexer? É ter um abertinho em volta, não precisa ser uma bola, até porque a gente não tem noção do que é uma bola em topologia geral, certo? Só em métricos. Então, tem um abertinho em que o cara consegue se mexer de boas, certo? Só que, olha, o que acontece? Em pontos que estão aqui, não importa o aberto que eu pegue, o quão pequeno ele seja, sempre vai ter alguma coisa fora. E por ter alguma coisa fora, por ter uma partezinha fora, o ponto vai querer se mexer para lá, sabe? Porque lembra que se tem um aberto em volta de um ponto, ele sempre consegue se mexer nesse aberto? Então, se uma parte desse aberto está para fora do conjunto, significa que o ponto consegue se mexer para cá. Então, ele sai do conjunto. E essa é a ideia de fronteira. Tá? A fronteira é o conjunto de todos os pontos que, se eu pego um aberto em volta, tem uma parte para fora e uma parte para dentro. Tem que ter uma parte para fora e uma para dentro. Porque aí ele fica na borda. Não importa que aberto que eu pegue. Então, a definição formal seria:
Dado A contida em X, um conjunto qualquer, certo? A gente define a fronteira, que a gente vai denotar assim, como sendo os pontos X tais que. Uma coisa importante aqui. X pertencendo a X tais que. Para todo V aberto com X pertencente a V, V intersecção com A é diferente de vazio e V intersecção com A complementar é diferente de vazio. Essa é a ideia. Primeiro ponto que eu quero frisar aqui. Estão vendo isso aqui, ó? Estão vendo como eu escrevi que o X pertence ao X e não ao A? Os pontos da fronteira não precisam necessariamente pertencer ao conjunto. Esse é o caso de conjuntos abertos. Conjuntos abertos também possuem fronteira. É o que eu estou falando desde o começo da aula. Conjuntos abertos também possuem fronteira. Só que essa fronteira não está dentro do conjunto. É por isso que eu escrevi que X pertence a X e não X pertence ao A. Certo? E esse é um ponto importante. Segundo, vamos lá. Eu pego um ponto X e eu pego um aberto V qualquer. Então eu tenho A, certo? Aqui eu tenho o X e aqui eu tenho A. Certo? Eu pego um pontinho aqui. Eu pego um V em volta. E o V intersecção com A é não vazio. E o V intersecção com complementar de A é não vazio também. Ou seja, esse abertinho, ele tem que ficar bem em cima do muro. Tá? Tipo, tem que ter um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro. Deu para entender? Isso que é a fronteira. Beleza. Eu não vou ficar parando para esperar vocês responderem e tal, mas, gente, se vocês tiverem dúvida, manda bala no microfone, tá? Tá, então a gente já sabe o que é fechado, a gente já sabe o que é fronteira. O que é o fecho? Tá. Agora a gente vai falar de duas coisas bem importantes: o fecho e o interior. O que são esses caras, né? Lembra que eu falei na aula passada, não sei se vocês vão lembrar, mas que eu frisei muito o que era o interior. Lembra, eu não defini explicitamente o que era o interior de um conjunto, mas eu sempre falava que é para você imaginar como se você estivesse no seu quarto, certo? E você derrubasse todas as paredes. Quando você está no seu quarto e você derruba todas as paredes, você cria um conjunto aberto, certo? Porque não tem mais a fronteira. Agora, todo ponto do seu conjunto, se ele não está na borda, ele está onde? Dentro. Ele está no interior. Então, isso que é o interior. O interior é o conjunto. Então, A contida em X. Interior é o conjunto menos a borda. Certo? E o fecho, de verdade eu odeio esse nome, mas beleza, vai lá. O fecho, ele é o conjunto unido com a borda. Aí você fala, mas obrigatoriamente ou esse cara é igual a A, ou esse cara é igual a A, certo? Obrigatoriamente, porque ou um conjunto tem borda ou ele não tem, certo? Errado. Por quê? Porque existem casos como esses aqui, ó. Dá um ligue nesse cara. Esse cara, ele não tem a borda toda. Ó, aqui falta a borda. Só que ele também não é como se ele tivesse sem borda ao todo. Ele tem borda,
só numa parte, que é essa aqui. Certo? Então, tem partes que a borda tá nele e tem partes que não tá. É como se você pegasse o seu quarto, em vez de derrubar as paredes, você só abrisse a porta. Certo? Seu quarto deixou de ser fechado. Porque ele tem uma abertura. Só que ele também não é aberto. Porque porque ele tem as paredes, certo? Ainda. Tá? Então esse é outro ponto em que abertos e fechados diferenciam. Um conjunto quase nunca vai ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Só que ele pode ser nenhum dos dois. E isso é bem fácil de acontecer. Que são esses casos aqui. Certo? Então, o que seria eu pegar um conjunto desse tipo e pegar o fecho e o interior? Então eu tenho um conjunto desse tipo, certo? O que é o interior? O interior é todo esse cara. Sem a borda. Então, o que eu vou fazer é, o interior, ele é isso aqui, ó. Ele é delimitado assim. Você tira a borda que tem. O que tem, você joga fora de borda. Agora, o fecho, ele é tudo que tá aqui, onde tinha a borda, você deixa a borda, e onde não tinha, você coloca. Certo? Esse é o fecho. E olha que interessante. Não é óbvio. Alguém aqui ainda não entendeu que o interior é sempre aberto e o fecho é sempre fechado? Tipo, pelo desenho, assim. É, né? O interior é literalmente o cara sem a borda. Então o interior é aberto. Porque o interior não tem borda nenhuma. 3G, Foi. eu não entendi muito bem esse negócio de fecho. Você pode repetir ou explicar de novo? Não, repito. Tipo assim. Ó. Então, eu tenho um conjunto, certo? Deixa eu pegar aqui um conjunto. Então eu tenho um conjunto, certo? Esse conjunto tem umas partes que ele tem borda e tem umas partes que ele não tem, certo? O que é o fecho? É você pegar esse conjunto e nas partes que não tem borda, você ir lá e colocar a borda. É só isso. Ou seja, você pega o conjunto e faz a união com a borda. Se o conjunto tem alguma parte da borda, eu tenho o caso em que a intersecção com a borda é diferente de vazio. Certo? Só que não necessariamente a borda inteira está contida dentro do A. Pode ser que seja só uma parte. Então, o que o fecho faz é simplesmente pegar a parte que falta e jogar lá. Deu pra entender? Acho que sim, mas não consigo visualizar ainda. Tipo, tem algum exemplo assim mais concreto? Tem. Ó, deixa eu pegar, por exemplo. Pega esse conjunto aqui, ó. Plano cartesiano, certo? A gente vai pegar. Opa. O círculo unitário, certo? A bola de raio 1. Beleza? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir e vai tirar a borda de metade dela. Não. Horrível. Não ficou muito melhor, mas tudo bem. Você entende que conjunto é esse? É o conjunto em que eu pego. Como é que eu escrevo explicitamente esse conjunto? Ah...
É mais fácil escrever em termos de número complexo. Deixa eu pensar. Acho que, tipo assim, Você consegue entender mais ou menos o que é esse conjunto, certo? sim. Aí o fecho seria só esse arco. Não, o fecho seria o que está dentro, certo? O fecho seria tudo o que está dentro, mais o arco todo. Tipo, no conjunto original, essa parte aqui não existe, certo? Isso você entende. Sim. O fecho, ele vai lá e pega essa parte e coloca aqui. É só isso que o fecho faz. O fecho Uhum. pega o que devia estar lá e deixa lá. E adiciona, entendeu? Tá, agora eu entendi. Deu pra pegar a ideia? Deu. Tá. E o interior é o contrário. Ele pega o conjunto todo, ele pega tudo que está dentro, e onde tem a borda, ele tira. Então, nesse caso, o interior, ele seria isso aqui. E em vez de continuar com o traço cheio aqui, eu venho aqui e eu continuo com o tracejado. Ou seja, eu estou tirando a borda. Eu não quero nada da borda. Entendeu? É como se... Pegar um exemplo... Pensa que você tem o seu quarto de porta aberta, certo? O seu quarto, ele tá com a porta aberta. Então, ele é um conjunto tipo assim, ó. Tá aqui o seu quarto, certo? E aqui tá o espaço de circulação. Tipo, aqui é onde estava a sua porta, certo? Que você abriu ou arrancou, sei lá. O que seria o fecho do seu quarto? O fecho do seu quarto seria fechar a porta. O fecho do seu quarto é você pegar o seu quarto todo e fechar a porta. E o que seria o interior do seu quarto? É você pegar o seu quarto todo e derrubar as paredes na marreta. Entendeu? Essa é a ideia. Você pega o conjunto todo e tira tudo o que tem de borda. Tudo o que tem de fronteira você tira. Certo? Só isso. Então, o interior de um conjunto é todo ponto que está dentro. Ou seja, o interior de um conjunto é todo ponto que consegue se mexer lá dentro. Porque quem que são os pontos de um conjunto que não conseguem se mexer? Os da borda. Então, se eu tiro toda a borda, todo ponto lá dentro consegue se mexer. É por isso que o interior é aberto. O interior de qualquer conjunto é aberto. Porque eu estou tirando toda a borda. E por que o fecho de um conjunto é sempre fechado? Porque eu estou adicionando toda a borda. O resto que faltava. Certo? Só isso. E aí, claro, por causa disso, a gente tem que o interior é sempre aberto, o fecho é sempre fechado, certo? E uma ideia que vai ser importante para a gente é que, mais do que eles serem fechados e abertos, eles têm uma propriedade adicional que é muito importante. Tá? Que propriedade é essa? O interior é o maior aberto contido no conjunto. E o fecho é o menor fechado que contém o conjunto. É claro isso? Por quê? Se não está claro ainda, vamos tentar entender. Se eu pego um conjunto, certo? Então eu tenho um conjunto aqui. Eu tenho esse conjunto aqui, certo? Que não tem nem a borda toda, nem nada da borda. Ele está ali no meio do caminho, certo? O que acontece? Se eu pego, vamos pegar um fechado
certo? Que contém ele. Então tá, esse cara, certo? Ele é um fechado que contém o nosso conjunto A. Certo? O que eu posso fazer? Eu posso pegar outro. Eu posso pegar esse aqui, ó. Certo? E eu posso pegar outro. Eu posso pegar esse aqui, ó. Eu sempre posso ir aproximando um pouquinho mais. Tá? E aí eu posso pegar outro. Eu posso pegar um cara que é, por exemplo, dessa forma aqui, ó. Deixa eu apagar esses azulzinhos. Eu não quero que eles atrapalhem. Eu posso pegar esse cara aqui, ó. Esse cara é um fechado, certo? Viu? A linha não tá terceirizada. A linha tá feita inteira. Então, esse cara é um fechado. Certo? E aí eu posso pegar outro fechado. Eu posso pegar, por exemplo, esse fechado. E aí eu posso pegar esse fechado. Vocês percebem qual que vai ser o menor? O menor vai ser o cara que está exatamente aqui em cima. Que é o fecho. Tá? O que é o fecho? É você pegar o conjunto e completar a borda. Esse vai ser o menor fechado. Porque se eu tentar pegar um fechado... Se eu tentar pegar um fechado menor que esse, ele já vai ter que estar dentro do interior. Então ele não vai conter o A. Ele vai estar contido. O menor cara que contém, o menor fechado que contém o A, é o cara que você simplesmente adiciona à borda. Certo? Se você pegar um cara que é um pouquinho maior, você já ultrapassou a borda. Então você conseguiria pegar menos. Entendeu? Você já passou demais, assim. E se você pega um cara menor, como você já tá dentro da borda, você já tá no interior. Então você já tá contido, você não contém mais. Entenderam a ideia do porquê que o fecho é o menor fechado? De maneira análoga, o interior é o maior aberto. Por quê? De novo, vamos pegar um conjunto A qualquer. Então, deixa eu pegar um conjunto aqui assim. Da mesma maneira, eu posso pegar um cara que é assim, ó. Ó, isso aqui é um aberto que está contido, certo? Posso pegar outro ainda. Eu posso pegar um cara assim, ó. Esse cara é um aberto e está contido. Eu posso pegar um cara que é assim também, ó. Esse cara é um aberto e está contido. Certo? Quem que é o maior? É o cara que cai exatamente aqui em cima, ó. Certo? Lembrando que esse conjunto, ele não tem essa borda. O maior aberto, ele não tem essa borda. Só que a fronteira dele seria aí, entendeu? A fronteira seria não, a fronteira dele é aí. Só que ela não está no conjunto, porque o cara é aberto. É por isso que o interior é o maior aberto que está contido. Eu posso ir aumentando o aberto até ele atingir o limite do limite, que é bater na borda. Entenderam? Tá.
Se alguém não entendeu, pode abrir o microfone, pode mandar mensagem no chat. Eu tô sempre dando alt tab para ver. Então fiquem tranquilos. Beleza. Tá. E aí a gente tem, junto a essas ideias de interior e fecho, a gente tem dois tipos de pontos que são muito especiais. Quem são esses pontos? São os pontos aderentes e os pontos interiores. Quem que são esses caras? Só isso. A gente vai chamar de ponto aderente todo mundo que pertence ao fecho. De ponto interior, todo mundo que pertence ao interior. Perguntas para ver. Essas eu vou querer que vocês respondam. Perguntas para ver se vocês estão tendo uma ideia geral do que é. Se X é interior, X pertence à fronteira? Não. Isso. Se o X é interior, ele não pertence à fronteira. E se o X é aderente? X pertence à fronteira? Não. Ele pode pertencer. Essa é a sacada. Ele pode pertencer, ele não necessariamente pertence. Tá? Isso é importante. E se o X é aderente, o X pertence ao interior? Pode pertencer. Boa, Fernanda. Ele pode pertencer, ele não necessariamente pertence, porque ele pode estar na fronteira. E lembre, o interior não tem a fronteira. Mas ele pode pertencer, certo? Ou seja, daqui a gente tira uma conclusão muito boa. O interior de X está sempre contido no fecho. Certo? Por quê? Porque todo ponto que é interior está contido no fecho. Mas nem todo ponto do fecho está contido no interior. Isso é uma conclusão importante aqui. Tá? Eu introduzi uma anotação nova aqui, só para vocês terem uma noção. Int é de interior, certo? E CL é de closure, que é fecho em inglês. Tá? É a anotação que eu acho mais padrão, assim. Tem uma anotação que é simbólica, certo? Que tem gente que denota o interior de X como X e uma bolinha em cima, e o fecho como X e um traço em cima. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa anotação, porque eu acho mais bonito você escrever. Mas aí fica a critério de vocês. Eu vou usar essa sempre, tá? Até porque fica mais explícito. Por mais que às vezes fica um pouco mais difícil de escrever. Mas beleza. Outra coisa importante. Vocês concordam? Fala, Fê. Isso é ótimo. Isso é uma puta pergunta boa. Quase disso. É tipo. É quase isso, assim. É porque o que acontece? Isso é uma puta pergunta boa. Lembra que eu falei que a reta. Gente que não tá fazendo análise, me muta. Porque agora vocês vão ficar confusos. Fer, lembra que eu acabei de falar que a reta não tem borda? Tipo, que a reta não tem a fronteira, porque não tem nada pra fora, assim. Porque a reta é o espaço todo. Se você jogar o menos infinito e o mais infinito na conta, meio que tem uma fronteira. A fronteira da reta é o mais infinito e o menos infinito. É que esses caras não são números, então a gente desconsidera eles. É por isso que quando você fala da reta estendida, que é colocar o mais infinito e o menos infinito, você diz que a reta tá meio que fechada. Você colocou a fronteira. Entendeu? Mas
Para esse curso aqui, não, ignora isso, ignora isso. Para esse curso aqui, ignora isso. Sim, a reta é um espaço e a reta estendida é outro e completamente diferente. Não misture essas duas coisas agora, senão você vai ficar doida, que nem você falou. A reta é fechada e aberta porque ela é o espaço todo e não existe fronteira. Acabou. Não pense em reta estendida agora. Esses caras são dois espaços completamente diferentes e, assim, não tentem... de fato, não tenta fazer essa mistura, senão você vai ficar louca. Tá? Mas sim, vem dessa ideia. Respondendo sua pergunta, vem dessa ideia. Tá. Duas conclusões importantes. Qual que é o fecho de um fechado? A fechado. Fecho de A é ele mesmo. Perfeito. Por quê? Porque o fecho é o maior cara que contém o conjunto. Bom, A está contido em A, né? Aliás, perdão. O fecho é o menor cara. Falei merda. O fecho é o menor cara que contém ele, que contém o conjunto. Bom, o A sempre contém ele mesmo, certo? Então, e não tem um cara que é menor que A que contém o A. Tipo, né? Então, como ele é fechado, ele é obrigatoriamente ao fecho. E qual que é o interior de um aberto? Ele mesmo também. Certo? Porque ele é o maior cara que está contido nele mesmo. Que está contido no conjunto. É ele mesmo. Não existe ninguém maior do que A que está contido em A. Então, se o A for aberto, ele é o próprio interior. Beleza? Isso é importante. Por quê? Porque agora a gente tem algumas consequências, certo? A gente tem 3 consequências. Qual que é a primeira consequência? O fecho de A é o fecho de A. Para qualquer A. Por quê? Porque lembra que esse cara aqui é fechado? Quem que é o fecho de um fechado? É ele mesmo. Certo? Faz sentido. Ah, beleza. Outra coisa importante. Quem que é o interior do interior de A? É ele mesmo. Certo? Por quê? Porque esse cara é aberto. E quem que é o interior de um aberto? É ele mesmo. Certo? Então, a gente meio que acha pontos fixos para essas funções, tá? O que é um ponto fixo numa função? É um cara que satisfaz isso, certo? f de x igual a x. Então, meio que a gente achou pontos fixos para as funções interior e fecho. Se a gente considerar que o interior é uma função de partes de x em partes de x, que pega um cara e leva no interior dele, a gente meio que achou ponto fixo para essa função, que são os conjuntos abertos. Conjuntos abertos satisfazem interior de A igual a. Da mesma forma, eu posso trocar isso aqui por closure, né, por fecho, e aí os pontos fixos vão ser os caras fechados. Tá? Os fechados, eles são ponto fixo. Beleza? Tá. Então, a gente tem essas duas propriedades, e tem uma propriedade que é razoavelmente interessante, que é a de que... Vou fazer um pouco mais abaixo. Se A está contido em B, então o fecho de A está contido no fecho de B. E, tipo, faz sentido, né? Porque se eu pego, por exemplo, um conjunto A e um conjunto B. Sim, fazer assim, sei lá. Então, a diversidade. Se eu pego um conjunto A e um conjunto B, certo? Um conjunto A e um conjunto B.
Quem que é o fecho desse cara? Esse é o A, esse é o B. Quem que é o fecho do A? É isso aqui, né? Lembre, o fecho é o conjunto todo, mais a bordinha. Quem que é o fecho de B? É o conjunto todo, mais a bordinha. Certo? Então, faz sentido que, se um conjunto está contido no outro, o fecho do menor está no fecho do maior. Tá? Essa é uma propriedade importante. E a mesma coisa vale para o interior. Certo? Se um conjunto está dentro do outro, o interior do menor está no interior do maior. Beleza? Tranquilo? Tá. Só para falar que eu tenho escrito aqui, né? E... Ah, nossa, eu fiz a anotação. Anotação que eu não gosto. Pô. E o interior de A está contido no interior de B. Beleza? Suave? Tá. Então, eu já defini fronteira. Suave. Já defini ponto aderente, ponto interior, fecho interior. Essa aula tá pesada, viu, gente? Sim. Fernanda e Sofia, que são as que eu sei que estão acompanhando e tal, vocês estarem acompanhando isso, é, tipo, bem impressionante, assim. Isso é uma matéria de terceiro ano. É uma matéria com uma quantidade de abstração muito razoável, assim. É muito bom. Fiquem felizes por estarem acompanhando, assim. E quem tiver conseguido entender aí e não tiver interagindo no chat, fique feliz também. E quem não tiver conseguindo entender, não fica triste. É uma matéria muito difícil, tá? Sim. Se você não tá conseguindo entender, tudo bem. Mas tá. Então, a gente já falou dessas coisas que são um pouco mais básicas. E com essa piada, eu vou introduzir o conceito de base. O que é uma base para um espaço? Agora acho que elas vão começar a ficar um pouquinho mais complicadas. Nada muito pior do que já estava. Mas um pouquinho mais. Oxe. Que desgraça, caralho. Pera aí. Estão me ouvindo ainda? Então, né? Beleza. Tá, o que é uma base? Isso é osso. Tá. Em matemática, de maneira geral, o que a gente pode pegar? A gente pode pegar conjuntos, certo? Uma coisa que é muito comum fazer em matemática é pegar conjuntos e transformar em espaços. Como que você pega um conjunto e você transforma num espaço? Você adiciona estrutura. Como assim adicionar estrutura? Bichos. Galera da 021. Quando você pega o conjunto R3, que vocês estão estudando em GA, ou R2 que seja, vocês estão estudando em GA, esse cara, a priori, ele é só um conjunto. Quando você define a distância entre dois pontos, tá? Que é aquela que vocês já viram com a Miriam, provavelmente, quando você define a distância entre dois pontos, você está adicionando estrutura. Por quê? Porque agora isso aqui é um espaço métrico. Da mesma forma, galera da 020 está fazendo álgebra 1. Se você pega um conjunto e você adiciona uma função que pega dois elementos dele e leva em outro elemento e que satisfaz três propriedades boas,
Você pegou um conjunto qualquer e você adicionou estrutura. Que estrutura? Estrutura de grupo. Certo? Ou quem está fazendo análise, o que o Edinho fez de você pegar um conjunto e você colocar vários axiomas para esse cara ter mais propriedades boas. É o que ele está fazendo com a reta, é o que ele está fazendo com os números reais. Tá? Isso é pegar um conjunto e transformar num espaço. É colocar estrutura, é definir funções espertas para que você tenha mais propriedades boas, assim. E de maneira geral, quando você fala de alguma coisa que tem estrutura, você pode falar de base. Aí o que é uma base para um conjunto com estrutura, para um espaço? Certo? Uma base para um espaço nada mais é do que um conjunto de objetos matemáticos, tá? Que tem relação com a estrutura e que guarda toda a informação sobre a estrutura. Certo? É um conjunto de objetos com os quais você consegue toda a informação sobre a estrutura de uma vez, sem ter que olhar o panorama geral. Toda a informação está contida ali, naqueles objetos, que são, tipo, menos coisa para analisar, sabe? Você consegue a mesma quantidade de informação com menos coisa. É geralmente isso que você fala, que você se diz quando você está falando de base para alguma coisa, certo? Então, por exemplo, para a galera que já fez álgebra linear, você tem a base do espaço vetorial, certo? O que é a base do espaço vetorial? É um conjunto, certo? Vou fazer finito aqui, mas pode ser infinito. É um conjunto de vetores que guarda toda a informação sobre o espaço. Todo o espaço você consegue tirar a partir desses caras, só somando e multiplicando pelo escalar. Tá? Pessoal que está fazendo GA, não sei se a Miriam já falou de base. Se ela já tiver falado top, é a mesma coisa. E aí, o que é... Agora, vamos falando de topologia, né? Qual que é a informação? Qual que é a estrutura que você coloca num conjunto para ele se tornar um espaço topológico? Você define quem são os abertos. Tá? Então, você tem um conjunto X e você tem a topologia. E a topologia é o conjunto dos abertos. Então, o que seria uma base? Uma base seria um conjunto de objetos com os quais você consegue recuperar todos os abertos. Tá? Que com esse conjunto menor de objetos, você consegue todo o resto. Certo? Essa é a ideia por trás de base. Então, essa é a definição de base. Se X tal é um espaço topológico, eu tenho esse B fresco, é uma base se B está contido na topologia, ou seja, é um conjunto de abertos. Aqui, os elementos desse cara são abertos, mas para todo A pertencente a tal, eu consigo A como sendo união de elementos da base. Beleza? Eu consigo recuperar qualquer aberto só unindo caras que estão na base. Entenderam? É isso que é uma base. E aí, qual que é o exemplo que primeiro vem na cabeça? As bolas. As bolas são uma base para espaços métricos. Ou seja, se XD é um espaço métrico, eu tenho A aberto, eu sei que A é a união de bolas. Certo? Isso é muito legal, isso é muito importante. Isso é muito importante. O conceito de base, ele é essencial para trabalhar com topologia.
Deixa eu ver se eu consigo alguns exemplos legais aqui. Um caso específico de espaço métrico que é interessante saber. Quem que são as bolas em R, certo? Eu tenho R, que é um espaço métrico com a função módulo da diferença, certo? Quem que são as bolas? As bolas em R são os intervalos abertos. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que qualquer aberto em R é uma união de intervalos. Eu já sei que qualquer união de intervalos é um aberto. Por quê? Porque esses intervalos abertos, eles são abertos. Então, união qualquer de abertos é aberto. Isso a gente já sabia. A gente já sabia que AB união CD é aberto. E, de fato, eu posso colocar quantos intervalos abertos eu quiser aqui, até infinitos. Tá? Só que agora vale a volta. Todo aberto é uma união de intervalos. Certo? Porque os intervalos são a base. Os intervalos, eles contêm toda a informação sobre o espaço topológico. Ou seja, você consegue recuperar todos os abertos através dos intervalos. Essa é a ideia. Tá? Então, beleza. Tem esses dois exemplos de base. Deixa eu pensar. Já que a gente está falando um pouco dela, a topologia discreta. Quem que seria uma base da topologia discreta? Lembra que todo subconjunto de X agora é um aberto. Todo subconjunto de X é um aberto. Então, como que eu consigo... Quem que são os conjuntos que me geram todos os outros? Os unitários. Os conjuntos unitários são uma base. Por quê? Concorda que todo conjunto é feito de elementos? Então, se eu pego como a minha base sendo os elementos, se os elementos são a minha base, eu consigo formar todos os conjuntos. Certo? Então, P como sendo o conjunto de todos os unitários é uma base. Outra, uma base que é super importante, a topologia inteira. A topologia inteira é uma base. A base não precisa ser menor. A base pode ser tudo. Certo? A topologia inteira em si é uma base. Porque, claro, qualquer aberto pode ser escrito como uma união de si mesmo. Então, a topologia inteira é, de fato, uma base. Tá? Certo. Deixa eu pensar o que eu falo agora. Bom. Tem um resultado interessante sobre bases que esse é um pouco mais difícil de perceber a priori, assim. Mas pensa comigo. Se eu tenho um aberto, certo? Deixa eu desenhar ele nesse jardim. Eu tenho um aberto. Tenho um aberto. Eu sei que ele é a união de caras da base, certo? Certo? Ele é a união desses caras da base. Tá? Vocês concordam que se eu pegar um ponto qualquer, tem um cara da base que está em volta? Vocês concordam? Faz sentido? Por quê? Porque se eu pego um aberto, como ele é composto por caras da base, exclusivamente, todo aberto ele pode ser composto como exclusivamente caras da base.
Então, todo cara que está no aberto está em alguém da base, certo? Que está contido lá dentro. E olha como agora as coisas fazem sentido. Por que o conjunto das bolas... Por que o conjunto das bolas é uma base? Ora, porque qual que é a definição de aberto em espaço topológico? É o conjunto dos pontos. Aliás, um A é aberto se para todo x pertencente à razão existe um raio tal que a bola centrada nesse cara de raio R está contida em A. Olha só, todo cara do conjunto está num cara da base. Isso que eu falei é uma definição equivalente de base, tá? Isso é uma definição equivalente de base que eu não gosto de falar primeiro porque ela só vale em topologia, assim, mais ou menos. Do tipo, peraí. Do tipo, se eu pego uma base B é uma base. Se B está contido em tal, e se para todo A pertencente a tal, e todo X pertencente a A, existe um cara da base com X pertencente a B contido em A. Essa definição aqui, ela não traz muita intuição sobre o que é uma base, tá? Mas ela é equivalente à definição que a gente deu de base, de ser um cara que forma tudo, certo? Que contém toda a informação. Ela é equivalente e ela é boa para fazer conta. Por quê? Lembra que no espaço métrico, lembra que no espaço métrico, as bolas, elas serviam para medir o quanto um ponto conseguia se mexer, certo? As bolas serviam para medir o quanto um ponto conseguia se mexer. Até agora, em topologia, quem estava fazendo esses trabalhos eram os abertos, tá? Porque a gente não tinha coisa melhor. Agora a gente tem. Agora a gente tem a base. A base vai fazer o nosso papel. E agora é até o fim do curso. A base é quem faz o papel de medir o quanto que um ponto consegue se mexer, tá? Essa é a ideia. Então, sempre que eu usei abertos para representar o quanto pontos conseguiam se mexer, vocês podem trocar por aberto da base e a definição é equivalente. Por exemplo, no conceito de fronteira, certo? Quem que era a fronteira? Fronteira de A é igual x tal que para todo x, aliás, para todo V aberto com x pertencente a V intersecção com A era não vazio, e V intersecção com o complementar de A era não vazio também. Essa é a definição de base, certo? O que eu posso fazer agora? Aliás, de base não, porra, de fronteira. Essa é a definição de fronteira. O que eu posso fazer? Esse aberto aqui, o único trabalho dele é medir o quanto que o ponto X consegue se mexer. Então, eu posso tirar o tal e colocar uma base. E a definição é equivalente. É equivalente. Entendendo? Porque a base é o melhor cara possível para fazer essa medição. Certo? Para medir o quanto que um ponto consegue se mexer lá dentro. Grande parte das vezes, quando você usar abertos numa definição, você vai poder trocar por aberto da base. Não façam isso de maneira, tipo, descarada e sem escrúpulos, assim. Quando eu falar que pode, pode. Mas, assim, quase sempre pode. Inclusive, isso é um bom exercício, na real. Se algum dia eu pegar alguma definição e eu der em termos de aberto, tentem pegar essa definição depois da aula e ver se o conceito de base se encaixaria ali. Se eu posso trocar aberto por aberto da base. Tá? É um exercício interessante, é um exercício bom para vocês verem se vocês estão entendendo de fato. Tá? Gente, eu vou fazer uma pausa rápida que eu preciso ir no banheiro, mas eu já volto. É tipo 2 minutos.
Voltei. Tá, então vamos lá. Então a gente já entendeu o que é base, beleza. A última definição que eu vou dar por hoje, tá? Eu queria começar axiomas de separação, mas eu não vou fazer isso agora porque, puta merda, essa aula já tá muito pesada, assim. Eu vou dar só mais uma definição, certo? Que é uma definição que é bem análoga à base. Então, assim, eu não acho que vai ser muito problema. Se vocês entenderam de fato base, eu acho que não vai ser muito problema, tá? E eu vou deixar um exercício, tá? Pra próxima aula, se vocês quiserem fazer, sim. É interessante pra vocês verem. Não é pra demonstrar formalmente, não, tá? É só pra pensar se faz sentido, assim. Não vou pedir pra vocês demonstrarem nada formalmente. Mas é pra vocês verem se faz sentido. E se vocês quiserem demonstrar formalmente, fiquem à vontade. Eu dei a ferramenta já. São só as definições que eu dei na aula. Beleza. Então a gente vai explicar que é uma base local ou sistema fundamental de vizinhanças. Eu não gosto dessa bosta desse nome. Então vai ser base. Vai ser base local, tá? O que é uma base local, certo? Uma base local nada mais é que uma base que tem um pontinho fixo. Certo? Como assim? Lembra que... Lembra essa definição... Agora que essa definição de base vai ser importante. Por quê? Porque o que é uma base local? Tá? Uma base local para um ponto X é um conjunto beta X, certo? É um conjunto beta X ao que... Beta não, porra. B fresco. Chama de B fresco. É um conjunto B fresco X ao que... Qual que é a definição de base? Primeiro, é um conjunto de abertos. Então, é um conjunto de abertos. Suave. Qual que é a outra definição? Para todo aberto, aqui vai ter uma condição adicional, existe um cara para todo aberto e para todo, eu vou escrever isso assim embaixo, X pertencente a V, existe um B, um Bzão pertencente ao B fresco X, tal que X pertence a Bzão que está contido em Vzão. Certo? Isso seria a definição de base. Tá? Essa é a definição de base. Se esse conjunto, se essa família satisfizesse essa definição, ela seria uma base para o espaço. Só que eu não quero uma base para o espaço, eu quero uma base para o ponto. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever isso aqui, ó. E apagar isso. Agora, eu não estou falando que é para todo aberto e para todo ponto dos abertos. Eu estou falando que é só para os abertos que tem o X e é só para o X. Eu peguei a definição e eu encolhi ela para servir só para o X. Beleza? Um exemplo de base local. Um exemplo de base local é, por exemplo, o conjunto de todas as bolas que tem o X. Tá? Se eu tiver num espaço métrico, eu posso definir o conjunto Px, que é conjuntos A, certo? Tal que existe R maior que zero, tal que A é igual a uma bola centrada em X de raio R. Igual. Tá? Então, é o conjunto de todas as bolas que tem o X. Como meio, como meio. Eu poderia ainda fazer mais. Eu poderia, tipo, mudar o ponto e dizer que o X está aqui dentro. Agora, o X não necessariamente precisa ser o centro da bola. Isso ainda é uma base local. Isso é um outro exemplo de base local. Tá? Na primeira base, qual que seria o desenho? Né? Qual que seria a ilustração? Na primeira base local, eu teria um conjunto de bolas que seriam, tipo, centradas em X. Certo? Nesse outro exemplo de base local, eu posso ter coisas assim, ó. Tipo, esses caras são todas bolas ainda,
Só que o X não necessariamente está no meio agora. Tá? Mas as duas são bases locais. Tá? E, juro, esses conceitos de base e base local, eles vão ficar estranhos na cabeça de vocês por um bom tempo. Tá? Porque quando você aprende uma coisa e você não aprende as aplicações dela, fica feio. Tipo, fica feio mesmo. Não dá para entender. E vocês vão esquecer essas definições, porque vocês não vão usar elas para porra nenhuma. Tá? É que essas definições, elas são importantes para quando a gente for falar de coisas locais. Tá? A definição de base, tipo, base é um conceito bom, só que base, na minha opinião, serve majoritariamente para motivar a definição de base local. E a definição de base local é muito importante. Tá? Por quê? Porque espaços têm propriedades. Tá? Se um espaço X é fulano, eu posso definir o que seria um espaço X que é localmente fulano. Esse espaço, essa palavra localmente, ela tem super a ver com essa definição de base local. É para isso que serve. E esses espaços localmente fulano, eles aparecem muito. Tá? Eles são de extrema importância para a topologia geral. Mas falando sério com vocês agora, tipo, esse curso aqui, tipo, estudar topologia abstrata de maneira geral é um saco. Por quê? Porque é uma matéria muito bonita, mas falta aplicações práticas no nosso dia a dia como matemáticos durante a graduação. E isso faz com que a gente esqueça a matéria. Eu só aprendi topologia de verdade quando eu comecei a estudar topologia algébrica. Tá? Por quê? Por mais que eu tivesse entendido as definições, elas eram inúteis. Quando eu comecei a ver as aplicações delas, para entender melhor sobre espaços de maneira geral, sobre formas geométricas, aí a coisa ficou interessante. Tá? Então, assim, se vocês estiverem, sei lá, esquecendo definições e não aprendi. Aprendeu. Porque por mais que você não lembre, essas coisas estão guardadinhas na sua cabeça. Num lugar que você não consegue bem acessar, mas elas estão lá. E aí, quando vocês tiverem que usar isso na vida de vocês, vocês vão falar: era isso que o TG estava falando. Tá? Isso é básico. Isso aconteceu comigo, tá? Não só em topologia. Quando eu comecei em IC, eu estudava álgebra, não entendia nada que meu orientador falava. Nada. Esses dias eu fui pegar o livro que a gente viu, que a gente usou no começo da IC, quando eu ainda era um menino novo e estudava álgebra. Fui pegar o livro para ler, é tudo trivial. Vocês vão amadurecer e vocês vão ver aplicações dessa ideia e vocês vão desenvolver ideias parecidas que vão facilitar para o entendimento. É isso aí que a Sofia disse. Tirando que eu não entendi, porque eu não sou de humanas. Mas galera, eu vou encerrar a aula então, tá? Porque já foi uma aula super pesada, cheia de definição e com pouca aplicação. Então, tipo, só deixa a aula um pouco mais pesada ainda, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar mensagem no Zap, tá? E é isso. Tenham uma boa noite aí.